Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Sim. Pronto, tá joia, tá bom. Que bom. Tava dando probleminha aqui no meu áudio, mas que bom que vocês estão ouvindo. Sejam bem-vindos na nossa sala de audiências. Antes da gente começar, já está gravando aqui a audiência, mas antes da gente começar o nosso trabalho, eu queria só confirmar com os senhores, né, a nossa dinâmica, certo? Como a gente vai trabalhar hoje. Doutora Gisele, só um Oi. minutinho. A imagem do senhor Jefferson, do autor, ela está oscilando muito. Ele já apareceu várias vezes, aí agora deu uma queda novamente, mas ele está tentando ver lá o Mas equipamento o dele. áudio, senhor Jefferson, você está escutando a Tá bom, gente? tá bom. Pronto, tá bom, porque qualquer coisa o senhor aparece, assim, coloca a sua imagem para a gente vê-lo, para que, né, a gente possa vê-lo e fique gravado. Pronto. E aí depois, no momento que o senhor for falar, aí o senhor desliga o vídeo, porque a internet, quando a internet não está muito boa, o peso, né, do vídeo e áudio ao mesmo tempo, às vezes atrapalha o áudio. Tá Ok. certo? Então o senhor fica um pouco pronto. Ótimo. Voltou Então, aqui, Luiz. como? Aqui para mim a imagem voltou. Voltou, nós estamos vendo o senhor agora. Então tá bom. Pronto, tá bom? A gente está combinando aqui como vai ser feito o trabalho da gente hoje de manhã. Não foram rolar as testemunhas, não é isso, doutor Milton? Perfeitamente, excelência. A prova é toda documental. Certo. Certo. Então, a gente vai colher só como ficou registrado na decisão de saneamento, né? Só para revisar aqui, para repisar, rememorar o objeto da prova. Então, o autor pediu, inicialmente, né, na inicial, a revisão do benefício de anistiado político, pedido que foi considerado que na decisão de saneamento prescrito, né, foi reconhecida a prescrição dessa pretensão de revisão do benefício, pediu indenização por danos morais e cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais do período em que esteve afastado do magistério estadual de 69 até o tempo necessário à aposentadoria, que seria 98. Com relação a esse tempo, a esse reconhecimento de tempo de serviço, o processo também foi extinto, sem julgamento do mérito, aqui pelo motivo da entendimento do fato de interesse processual, porque o pleito não foi formulado na via administrativa. Então, remanesceu aqui, segundo a decisão de saneamento, remanesceu como objeto da ação e do julgamento de mérito apenas o pedido de indenização por danos morais em decorrência de alegado sofrimento de tortura aqui no período de 69, quando o autor alega que foi detido pelo CIEX do Exército Brasileiro, e, enfim, nesse período em que esteve detido, até o início da década de 70, né? Mas ele vai poder esclarecer aqui para a gente. Para esse pedido, foi oportunizado a parte autora a produção de prova oral com a apresentação de testemunhas e determinado determinado a necessidade de depoimento pessoal. Como o autor não rolou testemunhas, então nossa audiência vai se resumir à coleta do depoimento pessoal do requerente, tá certo? E aí, como eu delimitei aqui, até para ficar bem claro para o senhor Jefferson, né, o objeto, então, dessa audiência vai ser a alegação de indenização por danos morais em vista dos atos de tortura sofridos pelo senhor, sobre isso que o senhor vai tratar hoje, certo? Relatar para a gente. Ok? Ok. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor e vou dar a oportunidade também do seu advogado, doutor Milton, e da doutora Ana Paula, advogada da União, também formular as perguntas, certo? Que entendereis necessárias. Tá bom? Então, a gente vai começar agora o depoimento do senhor. Tá escutando bem, né? A gente está vendo bem o senhor, áudio e vídeo. Ouvindo. Pronto. Se por acaso o seu vídeo oscilar, aí o senhor vai desligar e vai continuar só com áudio. Mas enquanto tá bom, a gente está vendo, então tá ótimo assim. Certo? Então, senhor Jefferson, feito essa consideração inicial para fixar o objeto, como eu falei, da nossa audiência, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o que lhe trouxe ao Poder Judiciário para pedir indenização por dano moral, especificamente sobre esse ponto, né? Quais foram os danos que o senhor sofreu, que lhe trazem hoje ao Poder Judiciário a pleitear essa indenização,
né, resumidamente, nesse período militar, pelos danos sofridos, pelos atos cometidos, enfim, suportados durante o período do regime militar. Pode nos contar, né, resumidamente, o que aconteceu. O senhor está com a palavra. Obrigado, Excelência. Pois não. Em cópia juntada e guardada no Arquivo Nacional, eu pude encontrar a íntegra daquele inquérito policial militar que foi feito lá no 36º Batalhão do Exército, em Uberlândia, iniciado com a minha prisão no dia 19 de novembro de 69. A cópia, bem já gasta, acha-se ainda arquivada no Arquivo Nacional. Eu baixei o arquivo em PDF, tirei uma cópia em papel, que eu guardo aqui comigo, e as partes ilegíveis eu procurei recuperar para a minha memória, para o meu arquivo de memória. E lá no IPM, Excelência, que está relatado nesse arquivo do Serviço Nacional de Informações, consta o seguinte: relatório do IPM instaurado no 36º BI de Uberlândia, Minas Gerais, para apurar atividades subversivas sob a responsabilidade do Major Jaques Rodrigues Alves, atuando como escrivão o Tenente Augusto Vilela Pérez. Indiciados: Fernando Sanapinto, Job Alves dos Santos, Antônio José Miguel, Jefferson Barbosa da Silva, que sou eu, Hilda Tárzia Barbosa da Silva, Luiz Mário Giuliani, Carlos Alberto Jorge, Paulo de Barros Machado, Roberto Ferreira de Rezende. O que posso declarar, meio século depois, daquele dezembro terrível, posso declarar estas 5 verdades. Primeira, esse IPM, sob a égide do Ato Institucional número 5 e da Lei de Segurança Nacional, decorreu de minha prisão em 19 de novembro de 1969 pelo capitão Brasil do Serviço de Inteligência do Exército, CIEX, na calçada de minha casa, o qual me conduziu preso e incomunicável para o 36º Batalhão de Infantaria do Exército. Cito a Avenida Aspirante Mega, número 793, Uberlândia, Minas, além das instalações normais. O quartel incluía uma espécie de vila militar abandonada num local afastado das instalações e das repartições dos expedientes normais, com algumas casas que guardavam algum mobiliário onde foram instalados os aparelhos de tortura, pau de arara, principalmente. Segunda, além do Major Jaques e do Tenente Vilela, colaboraram nos vice-expedientes o Tenente Maraci e o Tenente Marcelo. Deslocado de Belo Horizonte para Uberlândia, tido, então, como o segundo pior torturador de Minas, depois de Gomes Carneiro. Todos os meus interrogatórios
na obrigação de despir-me e ficar completamente nu, foram feitos no pau de arara, montado numa daquelas casas distantes. Como comprova o teor das 7 páginas, somente 7 páginas, do IPM, ao todo são 27, mas com os anexos. O que os torturadores queriam arrancar de mim eram elementos para montarem o arcabouço teórico que abre aquele documento, onde se discorre sobre a conjuntura de algumas organizações de luta ditas subversivas, fazendo parecer tratar-se o caso de algo grande, nacional. Terceira, sempre fui pendurado e interrogado com pancadas de palmatória na sola dos pés, sozinho, nunca em presença de outros, sem acariação. Não fui vítima de choque elétrico e suponho que eles não dispunham de uma manivela. Em algumas sessões, participavam da tortura agentes do DOPS da cidade vizinha de Uberaba e agentes da Polícia Federal. Uma única vez, fui levado em presença do general Antônio Bandeira, vindo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que me fez várias perguntas. Quarta, a única sessão em que tive a companhia de 2 outros companheiros foi em certa madrugada, quando o tenente Augusto Vilela Pérez juntou um pelotão armado de fuzis e baionetas caladas para simular nosso fuzilamento num quintal afastado atrás das casas abandonadas. Quinta e última. Devo minha vida ao comandante do 36º PI de Uberlândia, Minas, o coronel Cláudio Leigo, que, avisado por denúncia anônima, fez uma incerta lá na fila militar e, tendo me achado pendurado no pau de arara, apanhando para morrer, desfez o terror e determinou o imediato encerramento do IPM, às vésperas do Natal do ano de 1969. Sobre esse tópico é o que eu tinha a declarar. Obrigado. Eu agradeço o senhor pelo depoimento, pelas informações. Me solidarizo também com o que o senhor passou e sofreu. Senhor Jefferson, sobre outro tópico, vou perguntar aqui sobre outro tópico, porque foi objeto de discussão aqui no processo. Sim. Que diz respeito à atividade que o senhor, né, a sua fonte de renda, atividade profissional, por conta do pedido de justiça gratuita, né, que foi impugnado pela União. Então, ficou consignado aqui que, nesse momento, como a gente teria contato com o senhor, poderia conhecer melhor como foi, né, assim, a sua vida, a questão de sua vida profissional e financeira até 2013. Se você pudesse falar resumidamente para a gente, por conta dessa questão. Eu vou ler o memorial porque é muita coisa, eu tive que anotar, mas são só 2 páginas.
se me permite. Certo, ok. Como me foi dado viver entre 1972 e 2013, que é justamente a pergunta que está lá Uhum. Na decisão. na decisão. De 1972 ao início de 1975, eu ainda era réu condenado à disposição da Justiça Militar. Basta conferir na cópia da reclamação criminal do STF, número 1223-MG, juntada aos autos. De fato, a ata de julgamento lá no Supremo onde consta a minha absolvição por absoluta falta de provas, data do dia 22 de novembro de 1974. Com publicação no Diário Oficial, somente no início do ano de 1975. Os anos de 1970, portanto, foram anos de sofrimento, resistência e luta. Se interiormente eu sofria o martírio do injusto processo da ditadura militar, a comunidade de minha cidade natal, Bauru, do estado de São Paulo, para onde tive de retornar, apesar de muito receosa dos riscos e consequências de comigo se relacionar, mostrou compaixão ao me receber de volta, mas com pouquíssimas pessoas dispostas a ajudar. Fisicamente abatido, portador de uma terrível gastrite trazida da penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora, Minas, que me castigou por longos 7 anos, fui convidado a trabalhar como programador estagiário no Centro de Processamento de Dados da Fundação Educacional de Bauru, a convite de seu diretor, engenheiro Eduardo Campanha Frisina. Aproveitando a oportunidade, cursei uma licenciatura plena em Física em 4 anos, na Faculdade de Ciências, de onde pude extrair meio de vida e renda por longos anos. Conservo com muito orgulho, até hoje, a minha carteira de professor do Ministério da Educação e Cultura, essa carteirinha amarela aqui, registro 20.828, licenciatura plena, processo 8323/83, que foi uma autorização profissional e legal para que eu pudesse exercer o magistério em aulas de física, química e matemática. A data que está aqui é 16 de junho de 1983. Desde este reinício de minha atividade profissional no magistério, militei intensamente no sindicalismo. Fui fundador da APROBAL, Associação dos Professores de Bauru, anos depois transformada em Sindicato dos Professores de Bauru, Simprobal. Condição que me elevou à participação
na Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, e de lá, da Federação Estadual, como diretor de Assistência e Previdência Social na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, em Brasília, por 15 anos. O empenho no magistério e a militância sindical levaram-me a trabalhar como assessor parlamentar do deputado federal bauruense Antônio Tidei de Lima, MDB São Paulo, em Brasília, Distrito Federal, em seu primeiro mandato de 1979 a 1983. Durante o governo de Franco Montoro, no estado de São Paulo, de 1983 a 1987, fui convidado e assumi como seu titular a Delegacia Regional de Cultura de Bauru. Tal envolvimento profissional com o movimento sindical e a área da cultura propiciou-me a convite em programa de intercâmbio cultural internacional viajar para a ex-União Soviética nos anos de 1986 e 1987. E, posteriormente, para Caracas, Venezuela, e para Cienfuegos, Cuba. Tudo registrado nas cópias dos meus passaportes. Poeta que sou, publiquei, na época, 3 livros de poemas e, posteriormente, 2 ensaios. Amarga Aprendizagem, Lições de Encontro e Outras Lições, pela Editora Alternativa, nos anos de 79, 81 e 1985. E depois, pela Editora Séculos de São Paulo, História Sindicalista, no ano de 2001, e O Custeio dos Sindicatos, em 2002. Autodidata, aprendi a tocar piano e violão, tendo gravado algumas canções que criei. Parte da obra criada foi postada no blog do Garoeiro. Garoeiro é o meu nome literário, que eu assino, hoje extinto. E no canal do YouTube, www.youtube.com/user/Garoeiro, ainda ativo, onde eu postei até agora 351 vídeos. Ainda que tendo de carregar comigo o peso dos sofrimentos e das injustiças de ex-preso político e torturado no pau de arara, matriculei-me no Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, IAG/USP, em 1990. E, orientado pelo professor doutor Eduardo Janot Pacheco, trabalhei em nível de mestrado por 4 anos com bolsa da FAPESP no projeto de pesquisa Estrelas Binárias Massivas de Raios-X. Com a vigência da Lei nº 10.559, entrei com requerimento na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em 2003, solicitando reparação econômica em prestação continuada. Processo 2003.01.27808.
Como esclareço na cópia da carta juntada aos autos, intitulada Jefferson e o Exército, a secretaria daquela comissão houve por bem destacar para relator de meu requerimento um conselheiro que é coronel reformado do Exército, Henrique de Almeida Cardoso. Evidentemente, negou meu direito. Recorri. E depois de 10 anos, com a rejeição do argumento daquele conselheiro do Exército na comissão de anistia, obtive o requerido. A partir de 12 de julho de 2013, nos termos da portaria número 2587 do Ministro da Justiça, portaria publicada na página número 161, seção 1, do Diário Oficial da União. A partir de então, vim de Bauru para Natal, aqui, capital do Rio Grande do Norte, onde vivo no mesmo endereço nos últimos 8 anos. Cozinho a minha própria comida, mas conto com a colaboração de uma diarista que faz a limpeza de casa uma vez por semana e passa e lava minhas roupas. No final do ano de 2016, fiz uma viagem cultural a Portugal e Espanha, utilizando um empréstimo no valor de R$ 15.000, creditado em 14 de outubro de 2016, pelo crédito consignado do Banco do Brasil, na minha conta corrente. Além de minha renda advinda da decisão favorável, ainda que em parte, da Comissão de Anistia, recebi o meu quinhão na herança de Odete Pereira da Silva, minha mãe, falecida em 9 de março de 2018. Em todos esses anos, mesmo após 5 de maio de 1988, com a Constituição Cidadã e o advento do Estado Democrático de Direito, tenho tido a minha existência monitorada por órgãos de inteligência governamentais sob o número de código identificador B de bola 24.26.195. Vou repetir. B de bola 24.26.195. Tão quanto para milhões nesse país e no mundo, pioraram bastante as minhas condições de sobrevivência por conta do vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia da Covid-19. Ainda assim, seguindo o protocolo, uso de máscara, álcool gel e distanciamento social, além de 2 doses da vacina AstraZeneca Oxford, no primeiro semestre deste ano de 2021, mantenho-me saudável. Com respeito à segunda questão posta, é o resumo que, de memória, e com algumas anotações de arquivo, eu pude reunir. Excelência. Obrigado. Obrigada, senhor Jefferson. E a renda, então, atual
é decorrente unicamente da indenização? Sim. Certo. Não tem aposentadoria ou outro tipo de renda? Eu tenho, desculpe, é que ela é bem recente, só um instantinho que eu vou pegar aqui. Certo. E ao chegar aqui em Natal, em 2013, eu fui avisado que eu teria, com a documentação que eu havia reunido para a Comissão de Anistia, de me apresentar ao INSS. Então, eu peguei aquela parte daquela documentação, entreguei para o meu advogado na época, já falecido agora, Antônio Pedroso Júnior, e ele obteve, eu tenho aqui a carta Certo. do INSS, carta benefício, é datada de 7/3/2013. É um salário mínimo. Ele conseguiu isso para mim. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a receber o salário mínimo do INSS. Ok. Obrigada. Tem alguma questão a mais que o senhor quisesse falar, que eu não tenha perguntado, questionado? Eu gostaria de acrescentar, para encerrar a minha participação, Pode falar. que eu estou convicto do que a lei dispõe e a jurisprudência consagra. E nessa condição, eu peço humildemente que seja reconhecido e concedido o meu direito às indenizações para que justiça seja feita. Obrigado. Ok. Doutor Milton, tem alguma pergunta a fazer ao seu cliente? Excelência, só para complementar, qual foi o período em que ele ficou encarcerado sob a custódia do regime militar? Por quanto tempo? De 1969, porque no início do IPM, eu já fui preso incomunicável para o quartel e só fui reconhecido, absolvido de lá, eu fui para a penitenciária de Linhares, porque a auditoria militar decretou a minha prisão preventiva imediatamente, à vista do IPM, e eu fui para a penitenciária regional de Juiz de Fora, chamada Presídio de Linhares, por longos anos, e só fui me considerar absolvido e, portanto, livre a partir do início de 1975, porque até novembro de 1974 eu estava sob a tutela da Justiça Militar. Sem perguntas mais, Excelência. Ok. Doutora Ana Paula, tem perguntas pela União? Excelência, considerando que a matéria se trata eminentemente de direito e que a parte já recebe um benefício de prestação continuada em decorrência da condição de anistiado, bem como com o que prevê o artigo 16 da Lei 10.559, de 2002, que veda a acumulação de benefício com indenização que tem o mesmo fundamento de anistia, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer à parte autora. Certo, ok. Como eu falei no início, como essa audiência tinha por finalidade a produção dessa prova dos fatos que teriam ensejado os danos postulados, com o depoimento do autor, sem arrolar testemunhas, a gente encerra a instrução, os documentos já estão todos juntados aos autos, né? Depois que o autor juntou os documentos os últimos documentos do IPM, antes da decisão, né, o documento do Arquivo Nacional foi juntado, na sequência veio a decisão de saneamento.
Foi marcada a audiência e não foi dada uma vista oficial, vamos dizer assim, uma vista efetiva da União para desses documentos, né, para oportunidade de manifestação. Então, assim, com mais o documento juntado antes da audiência, com a realização da audiência, a gente conclui a instrução e eu abro o prazo para a oportunidade de alegações finais. E pergunto aos senhores se preferem fazer alegações finais escritas, com a concessão de prazo para isso, ou se querem fazer oralmente, ficar já registrado aqui na audiência. Como é que vocês preferem? Os senhores preferem? Excelência, se Vossa Excelência permitir um prazo para apresentação na forma escrita, o autor agradece. Certo. Bom, já que ele vai fazer de forma escrita, eu também quero, no caso, poder fazer as alegações. Ok. Pode ser o prazo comum, considerando que o processo é eletrônico, todos vão ter acesso a provas, documentos ao mesmo tempo, pode ser comum? Perfeitamente. Ok. Então, vai ficar encerrada a instrução e o prazo comum de 15 dias para alegações finais escritas, certo? Certo. Correto. Como tem a questão da união, da regionalização, e aí é um pleito que tem sido feito pelos advogados, não sei se é o caso da doutora Ana Paula, se ela mesma vai fazer, ou se a questão da intimação contar do PJE, porque não sabe para quem vai distribuir, é o Assim, caso? como eu estou sendo intimada em audiência, e tem essa desterritorialização, quem vai fazer vai ser eu mesmo, porque eu já estou sendo intimada agora das ações finais. Pronto. Então, fica o prazo comum de 15 dias contados da presente data. Certo? Todos os dois intimados? Perfeitamente. Ok. Pronto, a gente vai juntar os autos, só o termo de audiência com um extratozinho do que foi, né? O depoimento foi colhido e essa determinação do prazo. E o link, e vai ser certificado o link de acesso ao depoimento dele, caso queiram consultar durante esse prazo de 15 dias. Tá certo? Eu agradeço a participação de todos. A gente encerra aqui, então, a nossa audiência. Ok? Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Até a próxima. Bom dia a todos também. Bom dia. Luiz, você manda para mim, tá bom? O termo da audiência para a gente completar? Ok, doutora, mando já, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, viu? Por nada, bom dia. Tchau, bom dia a todos. Tchau. Tá, bom dia.